fiz um vídeo sobre esse tema, só que o YouTube ele excluiu meu vídeo e cara, o vídeo estava indo muito bem, né? Então eu fiquei tão chateado que deixei passar um tempo até eu me recuperar, né? E aí eu resolvi refazer o vídeo e agora eu vou colocar mais detalhes, mais informações, tá? Bom, cara, na minha opinião, este fato só prova o quanto o Van Damme era egocêntrico, né? Na minha opinião, não foi só as drogas que destruíram a carreira do Van Damme, e sim o seu egocentrismo. E nesse filme, no Predador, ele queria atuar sem máscara, sem fantasia, entendeu? Só que, cara, é um filme de monstro, né? Não é um filme do Van Damme, é um filme do Predador, entendeu? Então ele começou a reclamar, e olha que ele estava no início ainda de carreira, entendeu? Ele não tinha feito um grande filme, ele veio fazer um grande filme no ano seguinte. Ele fez O Grande Dragão Branco em 88 e o Predador é de 1987. Mas aí o egocentrismo dele era tão grande que ele começou a reclamar com a produção do filme e tal, e não teve outro jeito a não ser trocar o Van Damme pelo Kevin Peter Hall, que na minha opinião foi a melhor coisa que a produção fez, né? Então é isso. Neste vídeo aqui eu vou contar detalhe por detalhe sobre essa história. Espero que você goste. Pô, se você não é inscrito do canal, se inscreva, deixe seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui no YouTube. Se puder compartilhar também, ajudaria muito. E deixe sua opinião aí aqui embaixo, aqui nos comentários. E é isso aí, agora vamos pro vídeo. Não desgruda daí. Os produtores teriam ficado impressionados com o movimento de artes marciais de Van Damme, mas existe uma boa razão para que ele fosse escolhido. Acontece que a aparência original do alienígena era muito diferente da icônica que todos conhecemos. O primeiro design era de uma criatura bípede curvada e insectoide, e era bem parecido ao personagem Black Kamen Rider, que usaria sua furtividade e agilidade para caçar e aniquilar seus oponentes. Jean-Claude Van Damme era uma pessoa que costumava aparecer constantemente no escritório de um dos produtores do filme, saltando no ar, mostrando seus golpes, implorando pelo trabalho. Então, finalmente, ele foi escalado por causa dos seus movimentos, e os produtores acharam que Van Damme seria um ótimo predador, pois ninguém se movimentava como ele. Ele realmente era incrível. O próprio Jean-Claude Van Damme confirmou que foram as suas habilidades físicas que lhe garantiram o papel. Segundo as palavras do ator, ao visitar a Fox para conhecer o diretor John McTiernan, ele teve que correr pelo estúdio e pular como um dançarino. Os produtores ficaram bastante impressionados com o tamanho dos saltos que Van Damme era capaz de fazer, e isso acabou selando a sua contratação. Van Damme saiu bastante entusiasmado desse encontro, pois atuando como vilão em um filme protagonizado por Arnold Schwarzenegger, que era um dos grandes astros da época, poderia ser o empurrão necessário para a sua carreira decolar em Hollywood. Entretanto, nessa mesma reunião, Van Damme saiu com a ideia que precisaria apenas de maquiagem para se transformar na criatura espacial. A equipe de produção do filme teve que lidar com as altas temperaturas da mata mexicana, as doenças locais que acabaram atingindo membros do grupo, a dificuldade de locomoção na mata, o terreno era bastante irregular e até mesmo a comida. O diretor John McTiernan, por exemplo,
se recusou a comer a comida do local. Não sei qual foi a razão desta recusa, mas isso fez com que ele perdesse em torno de 11 quilos durante todo o processo de filmagens. Entretanto, os maiores perrengues enfrentados pela equipe do cineasta John McTiernan foram causados justamente pelo Predador. A entrega do traje acabou atrasando, obrigando o cineasta a rodar todas as sequências em que o monstro não estava presente. Eventualmente, o traje chegaria até as locações das filmagens e Jean-Claude Van Damme, enfim, teria a sua grande chance de filmar as primeiras cenas. Jean-Claude Van Damme não parecia nada feliz com a situação e, de fato, ele estava muito frustrado, acreditando que apenas um mero processo de maquiagem seria o suficiente para o papel. As expectativas do ator levaram um grande banho de água fria em sua primeira visita ao escritório de um dos produtores. Além de descobrir que precisaria usar um traje de um monstro que cobriria o seu corpo por completo, ou seja, ninguém veria o seu rosto, a sua mobilidade com a roupa era extremamente limitada. Van Damme descreveu a sua experiência com a elaboração da roupa da seguinte forma: então eu tive que ir para este escritório e eles me colocaram entre varetas e pedaços de madeira e começaram a derreter todo o molde sobre mim, sabe? E eu estava muito quente, eu gosto de respirar. Eles iam cobrir todo o meu corpo com aquilo, colocaram um tubo em minha boca para que eu pudesse respirar. E fiquei coberto pelo molde por cerca de 20 minutos. E estava muito quente. Um amigo me disse: se você não conseguir respirar, apenas mexa o seu dedo e eu tirarei essa coisa de você. E eu fiz isso. Eu entrei em pânico e eles disseram: não, só mais 5 minutos. E sobre o traje, Van Damme ainda disse o seguinte: minha cabeça ficava no pescoço, minhas mãos estavam nos antebraços e havia cabos presos aos meus dedos para mover a cabeça e mandíbulas da criatura. Meus pés estavam em suas panturrilhas. Então eu estava em pernas de pau. Era uma roupa repugnante. A primeira versão do Predador não funcionou, não bastando a péssima mobilidade diante das câmeras. A criatura era simplesmente patética para um representante de uma civilização de caçadores espaciais extremamente mortal. Ele não transmitia imponência e muito menos medo. Em certo momento, Arnold Schwarzenegger chegou a comentar que o monstro parecia um cara em uma roupa de lagarto com uma cabeça de pato. Mas faltava a cereja do bolo, a versão alaranjada do traje para as sequências de invisibilidade. Ela conseguia ser ainda mais bizarra do que o traje normal. John McTiernan até tentou extrair algo com eles, filmando algumas cenas com ambos, mas não tinha jeito. O grande vilão do filme era um desastre completo. O resultado das filmagens estava muito longe de transmitir medo ou tensão. Só que mesmo assim era algo vergonhoso, especialmente para uma superprodução da época. Tanto que ao apresentar as imagens para a 20th Century Fox, os executivos do estúdio decidiram que não tinha como continuar com aqueles trajes. Com um baita abacaxi em mãos, a 20th Century Fox optou por paralisar a produção do longa, enquanto buscava por uma alternativa. A solução não demorou para aparecer. O produtor Lawrence Gordon
conseguiu uma grana extra do estúdio e, aconselhado por Arnold Schwarzenegger, John McTiernan entrou em contato com o lendário Stan Winston para que ele redesenhasse a criatura. E com isso, finalmente teríamos o Predador que todos conhecemos e gostamos. Inclusive, existem rumores de que o cineasta James Cameron teria sugerido as mandíbulas características do alienígena a Stan Winston durante uma viagem de avião. Versões para a saída de Van Damme do longa-metragem não faltam. Comecemos então com a versão sustentada pelo próprio Van Damme. Além de não intimidar ninguém, o primeiro traje do Predador tinha uma péssima mobilidade, o que impedia o belga Jean-Claude Van Damme de usar todas as suas agilidades que se esperava dele. Ele explica que essas condições não eram ideais para fazer o seu trabalho, e isso teria levado ao seu desligamento da produção. Ele ainda recorda de um episódio que aconteceu durante as filmagens, quando o produtor Joel Silver perguntou se ele poderia realizar um salto com o traje. Quando Joel Silver me pediu para saltar, eu sabia que isso não daria certo. Falei para ele que isso era impossível e eu acreditava que teríamos um problema. Então eu fui substituído pelo meu dublê e algo muito ruim aconteceu com ele. E então eles tiveram que parar o filme e eles fizeram um novo e mais seguro traje. Mas o que disse o produtor John Davis sobre esta situação do Van Damme? Van Damme era o Predador original, até percebermos que o alienígena não poderia ter 1,84 m de altura. Ele realmente precisava ser muito mais alto. Considerando que a versão final do Caçador Espacial possuía mais de 2 metros de altura, acredito que essa seja uma versão totalmente plausível. O depoimento dado por Richard Chaves, que interpretou o personagem Poncho, vai bem de acordo com as palavras do produtor. Lembro-me de ter recebido um telefonema no meu quarto do produtor Joel Silver, pois Jean-Claude Van Damme, ele e eu nos demos muito bem imediatamente, e eu pensei que ele teria sido incrível como Predador. Mas Van Damme queria que o seu rosto fosse visto no filme. E eu me lembro que o Joel Silver disse: você vai até lá e fala com ele e o convence de que ele é o alienígena e ele tem que entrar no traje. Então eu desci e passei algumas horas tentando convencer o Van Damme. Você sabe, ele tinha que estar nesta roupa, mas todo mundo vai saber que é você, Jean-Claude, porque ninguém pode se mover como você. Eu tentei o meu melhor para convencê-lo, mas não funcionou. O conceito elaborado por Stan Winston e a sua equipe de efeitos especiais exigia que um ator muito mais alto fosse escalado para vestir o traje do vilão. O escolhido pela equipe de produção foi justamente Kevin Peter Hall, que com seus 2,5 metros de altura conferiu ainda mais imponência ao monstro criado por Stan Winston e a sua equipe. Kevin Peter Hall era um cara muito gente boa e muito querido pelos colegas do elenco. Aliás, a sua performance diante das câmeras acabou lhe garantindo um segundo papel no filme, o do piloto do helicóptero que resgata o personagem de Arnold Schwarzenegger, o Dutch. Kevin Peter Hall voltaria a interpretar o alienígena em uma sequência no filme O Predador 2, A Caçada Continua.
Esse, inclusive, seria o seu último grande filme, já que no ano seguinte ele viria a falecer de uma pneumonia agravada pelo vírus HIV, adquirido em uma transfusão de sangue. Após um acidente automobilístico em 1989, Kevin Peter Hall recebeu uma transfusão de sangue acidentalmente contaminado pelo vírus HIV ao ser transferido para um hospital, o que provocou a sua morte em 10 de abril de 1991. Ele morreu em decorrência de uma pneumonia aos 35 anos de idade por complicações derivadas da AIDS. Faleceu na cidade de Hollywood, deixando 2 filhos e a esposa, que também era atriz, a Alaina Reed Hall.